Foi aqui no Fórum de Rio Verde que Adriano Soares Alves, acusado de cometer o homicídio do comerciante Carlos Vieira em maio deste ano, foi absolvido em júri popular por 4-3, quase 7 meses após o crime. Julgamento que durou cerca de 10 horas ininterruptas. Adriano é esposo da enteada da vítima e o crime se deu na manhã de uma sexta-feira, por volta das 7 horas, quando o comerciante parou em frente à pamonharia em que era proprietário, sem descer da caminhonete. Adriano chegou e efetuou os disparos, que foram precisos. Segundo familiares de Carlos, Adriano havia desviado em torno de R$20 mil de uma conta bancária em que o comerciante depositava parte do dinheiro da empresa. E que a partir desta dívida, a vítima se desentendeu com Adriano e ambos haviam trocado ameaças. Todo réu acusado por homicídio é julgado em júri popular. E este decepcionou o promotor de acusação do Ministério Público, Dr. Paulo Eduardo, que esperava que justiça fosse feita, depois de todas as provas evidenciarem a culpa de Adriano. Bom, esse julgamento do caso envolvendo aí o autor Adriano e a vítima Carlos, ele durou aproximadamente 10 horas de julgamento ontem. Foram ouvidas, salvo engano, 7 a 8 testemunhas, além do interrogatório do próprio réu, e ao final houve os debates aí entre a acusação, né, patrocinada aí pelo Ministério Público, e os advogados de defesa, e ao final, né, do conselho de sentença, formado aí por 7 jurados leigos, né, que não são aí juízes de direito, decidiram pela absolvição do réu Adriano. De acordo com a perícia, ficou comprovado um homicídio com intenção de matar? Olha, a perícia evidenciou assim, de forma muito clara que o que houve foi uma execução. A vítima, caso, não teve nenhuma possibilidade de esboçar uma reação, foi pega de surpresa e assassinada a sangue frio, com tiros disparados a curtíssima distância. O senhor, como promotor da acusação, como vê este resultado agora, o Adriano em liberdade? Eu vejo com perplexidade e indignação, porque nenhuma prova produzida nos autos deu suporte à tese de defesa, né, que foi uma legítima defesa putativa, imaginária, né? Segundo o que foi alegado, o réu, o Adriano, teria imaginado que seria, né, atacado pelo Carlos e, por conta disso, efetuado disparos contra este. O que foi evidenciado nos autos é que o Adriano, antes de vir para cá em uma segunda-feira, foi a Feira da Marreta, né, famoso ponto de comercialização de produtos de origem criminosa em Goiânia, adquiriu um revólver frio, munido desse revólver aqui na segunda-feira, como dito, circulou aqui na cidade sem o conhecimento da vítima por 4 dias e no dia de manhã, enquanto a vítima se encontrava aí desprevenida, né, sem nenhuma precaução dentro do seu carro, se aproximou do carro e efetuou vários disparos que tiraram a vida dela, resultaram na morte da vítima. E agora cabe recurso ainda? Sim, cabe recurso. O Ministério Público, já no plenário do júri ontem, ele interpôs recurso de apelação, uma vez que o Ministério Público entendeu que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em razão disso, o processo subirá ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lá decidirá ou não pela anulação do Tribunal do Júri. E decidindo pela anulação, isso voltará à comarca de Rio Verde para a realização de um novo júri. Além disso, diante de alguns fatos que foram alegados nesse Tribunal de Júri, o Ministério Público pedirá o aprofundamento das investigações para observar se houve a participação de mais elementos nesse crime. No Brasil, é comum esses casos de homicídios, a pessoa, mesmo tendo todas as comprovações a favor de que ela realmente cometeu aquele crime, ainda assim ser absolvida? Infelizmente, pelo menos no meu ponto de vista, estou dando uma opinião pessoal, o sistemático do Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri, no Brasil, é feito para absolver, ele é feito para fomentar a impunidade. Porque o jurado ele é submetido à análise de um processo sem nunca ter tido contato com esse processo. Ele não pode fazer perguntas mais detalhadas, porque isso pode colocar ele sob suspeita e o júri ser anulado por conta disso. E, além do mais, ele não pode debater aquele assunto entre os outros jurados. Ou seja, ele decide quase que, muitas vezes, às cegas. Fica muito escorado em cima
dos debates, né, da exposição do promotor e do advogado, e infelizmente também em plenário muitas vezes são usados argumentos apelativos, emocionais, até mesmo fantasiosos, e principalmente aquele jurado que é menos instruído acaba sendo induzido. E além do mais, a quesitação, que é a ordem de votação, ela é feita de forma confusa, porque primeiro o jurado diz, o crime existiu? Sim. Depois, o autor foi a pessoa tal? Sim. Aí depois vem um quesito que é totalmente confuso, que quebra aquela sequência lógica e fala assim, os jurados absolvem o réu, ou seja, ele vem com sim, sim, e depois se ele quiser continuar pela condenação, ele tem que votar em um não. E naquele momento de nervosismo, pessoa inexperiente, é muito comum da pessoa votar um sim, imaginando que vai estar votando pela condenação. Então, isso aí também gera aí uma confusão, e depois que a votação é realizada não há mais o que fazer. A pessoa não pode pedir para se retratar do voto, porque quebra o sigilo das votações, porque o voto também é sigiloso. Então, assim, a sistemática legal fomenta a impunidade. Também a população cobra muito das autoridades, mas nota-se que a população, quando é chamada à responsabilidade no tribunal do júri, ela é muito tolerante com algumas condutas, ela prefere julgar a vítima, que não está lá mais presente para se defender, do que julgar o verdadeiro autor, né? Muitas vezes é usado esse tipo de expediente, ficar acusando a vítima, e o pessoal se deixa levar por esses argumentos, e também lançado num contexto de dificuldade de conseguir fazer uma análise crítica daqueles autos. Então, infelizmente, nós vivemos em um país que fomenta a impunidade, e no tribunal do júri, diante do nosso bem mais precioso que é a vida, não é diferente. Estivemos na pamonharia em que o filho do comerciante ainda trabalha. Ele não quis dar entrevista, mas disse que a família está inconformada e que ele mal conseguiu trabalhar nesta quarta. Adriano já saiu do fórum em liberdade e não precisou voltar à casa de prisão provisória, a CPP. E agora só resta aguardar a decisão do Tribunal de Justiça, se haverá ou não anulação do julgamento, para que possa ser feito novo julgamento. TV Rio Verde, de olho na notícia.